Olá, minha gente, o Geração Y de hoje está no ar com um tema que pulsa no coração da nossa cultura, o teatro. Essa arte que dá voz aos sonhos, transforma a realidade em cena e mostra de forma única o talento do nosso povo. Hoje vamos conversar com quem vive e faz teatro em Sergipe. Atores, atrizes, diretores, gente que cria e emociona no palco. Então roda a vinheta que já já a gente começa. Vem aqui e andar, velocidade ela anda. Vem aqui e andar, a gente se fala, a gente se encontra. Vem aqui e andar, a gente se fala, a gente se encontra. A gente se fala, a gente se encontra. E andar, Geração Y. E no nosso encontro de hoje eu recebo Jorge Lins, diretor do grupo de teatro Raízes, um nome que já faz parte da história do teatro sergipano. Tem também a atriz Lidiane Lima, que brilhou em palcos e telas e hoje segue atuando como atriz, professora e presidente do grupo de teatro em Boaça. E ainda a jovem atriz Nicole Aicha, que representa a nova geração de atores e atrizes que chega cheia de sonhos e talento. E claro, tem o quadro Cadê Você? Com o nosso repórter Luciano de Bernadette, que vai mostrar os bastidores de um ensaio teatral. Vamos lá? Jorge Lins é criador do grupo Raízes, diretor, produtor, autor de mais de 120 peças e referência no teatro infantil e autoral em Sergipe. Jorge, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Estou muito feliz de estar aqui com você e já quero começar te perguntando. Você faz teatro desde a sua adolescência, né? E nunca parou. Como é que nasce isso em você? É complicado, porque na minha família ninguém fazia teatro. Eu vivia numa geração onde a referência que eu tinha de teatro era só a Glaé, né, que eu tinha visto, porque não tinha teatro infantil em Aracaju. E eu descobri o prazer de fazer teatro no Ateneu. Eu saí do Jackson, eu estudava no Jackson, que era um colégio particular na época, e fui estudar no Ateneu, que era uma escola pública de referência, na Aracaju mesmo, naquela época era mais referência ainda. E lá eu conheci o grupo de teatro do Ateneu, que estava montando um espetáculo sobre Santos Dumont, sob a direção da professora Nelly, uma professora de história. E eu fiquei impressionado sabe? Eu nunca tinha visto teatro na minha vida. Foi naquele primeiro contato que eu tive com o teatro, foi no auditório do Ateneu, assistindo um espetáculo do próprio Colégio Ateneu. Eu fiquei fascinado e disse, poxa, eu acho que eu vou fazer isso. Aí eu comecei a me dedicar, né, a fazer primeiro aquelas teatro de escola, que é Dia das Mães, Dia do Negro, Dia da Independência. E aí eu fui descobrindo o gosto pela coisa. Mas eu comecei no teatro como iluminador. Nossa. Depois que eu vi isso, eu comecei a iluminar espetáculos e tudo. Aí depois eu comecei a trabalhar como ator, numa época em que você não tinha muito teatro na Aracaju, né? Aí você se tornava rapidamente... Nós começamos a fazer muito teatro infantil. E, lógico, eu me tornei uma referência, porque não tinha outra pessoa fazendo, né? Porque eu era melhor do que ninguém. Não, imagina. E aí, eu só era o que fazia. Depois eu fiz vários cursos. Aí eu comecei a fazer cursos, tanto que eu me formei em Direito, né? Que não tem nada a ver. Porque na época eu não via a possibilidade de eu viver de teatro. Eu não entendia essa possibilidade. Eu trabalhava com música, né? Eu dirigia shows de música, fazia muita letra de música. Eu tenho mais de 200 músicas gravadas por artistas sergipanos. E teatro fui... sabe, juntando, aí há 40 anos mais ou menos atrás eu descobri uma forma de viver de teatro, que era o projeto Escola do Teatro. Esse projeto, conta um pouquinho desse projeto, porque depois eu quero te perguntar do Grupo Raiz. Certo, mas o Grupo Raiz tem muito a ver com o projeto, né? A gente foi convidado há 30 e tantos, 40 anos atrás, por um rapaz chamado Milton Rodrigues, que era um produtor de Brasília. Ele viu um espetáculo da gente aqui, Os Reis da Floresta de Cimento, para fazer em Brasília esse espetáculo. E aí quando ele convidou a gente, ele disse, não, eu banco tudo, as passagens, tudo. Poxa, e o espetáculo é dia de semana. Eu digo, mas espetáculo infantil dia de semana, como é que pode ser? Aí eu descobri essa coisa do Projeto Escola. Só que lá eles faziam assim, eles iam para o Teatro da Escola Parque, Brasília, e fazia para aquele pessoal do plano piloto daquela região. Ia para a Ceilândia, fazia para os alunos da Ceilândia. Então eu fiz 10 dias lá desse projeto e vim para cá, para o Nordeste, voltei para Aracaju, e a gente implantou aqui esse mesmo projeto, só que com uma logística diferente. Eu misturava os bairros. Então, no mesmo dia eu fazia no teatro, sempre estava o teatro cheio, porque eu fazia a escola do Siqueira Campos, com a escola do 18 do Forte, com a escola do centro da cidade, com São José. Eu juntava as coisas. Isso daí para Salvador, a gente já chegou a ter 23 mil pagantes em um único mês.
em Salvador. Nós somos o recordista do teatro infantil no Nordeste, Que coisa linda. de público. A gente conseguiu fazer todas as capitais. Hoje o projeto, todo mundo faz o projeto, né? Ô Jorge, e o Grupo Raízes é um marco na história da nossa gente sergipana, né? Como é que isso se deu, como é que se iniciou, como é que você enxerga nessa história? Quando a gente começou a fazer o Grupo Raízes, nós éramos um grupo de universitários que queria encontrar uma expressão para fazer música, teatro, essas coisas. E o teatro foi um elemento, só uma ferramenta do nosso teatro, do nosso trabalho, na verdade. E a gente descobriu aos poucos que o exercício do fazer teatral dava para a gente um poder de cidadania muito grande. E a gente começou a encontrar os nossos gritos, as nossas palavras de guerra, os nossos pensamentos, colocar no teatro. E conscientizar crianças. Tanto que o meu espetáculo, Os Reis da Floresta, As Cigarras Formigas, que é uma versão do La Fontaine, do clássico, teve 9 cortes durante a ditadura militar, durante a censura da ditadura. Foi o único espetáculo infantil do Brasil que teve cortes. E a gente foi capa do Caderno B do Jornal do Brasil, na época, foi revista Visão, a última página da revista Visão sobre a gente, fizeram um curta-metragem nacional sobre esse trabalho da gente, Formigas Censuradas. Isso fez com que eu não sabia que eu ia fazer teatro infantil ainda. Ali foi uma primeira experiência minha. E dali eu comecei a fazer vários espetáculos infantis. Eu acho que o Raízes é o primeiro grupo, né, a fazer um trabalho semi-profissional, hoje profissional, mas na época semi-profissional. A pagar cachês, a dividir lucros do grupo com as pessoas, porque na época era só teatro amador que tinha. Tanto que eu fui o primeiro presidente do Sindicato de Artistas Profissionais de Sergipe, porque a gente tentou dar uma guinada geral no movimento na Caju. E você é inquieto, Jorge? Muito inquieto. E você, como uma pessoa inquieta, está sempre planejando algo. Sempre. Eu queria que você falasse pra gente quais são os seus planos futuros, assim, perto da gente, mais palpável. O mais palpável é o que estou montando agora, 10 grupos de teatro de bonecos. Nossa. E cada grupo com 3 atores. A gente vai viajar o Brasil todo, cada grupo vai fazer com 4 peças cada grupo. Eu espero bater o Brasil todo, ao mesmo tempo ter 100 espetáculos num dia. Como é que você vai gerenciar? A gente vai fazer um trabalho eu tenho uma empresazinha, a gente vai fazer um trabalho de gestão. Sexta-feira passada, eu fiz ao mesmo tempo 17 espetáculos num dia. Nossa, gente. Então, 17, com 3 grupos. Então, eu consigo fazer mais se eu tiver mais gente, mais dinheiro de investimento. E a gente está pensando em fazer isso, para poder empregar mais gente no teatro, em Sergipe. Jorge. Mas eu sou inquieto, é difícil até ficar na cadeira assim, porque eu sou inquieto. Né? A gente sabe, a gente te conhece. Mas você também é meio inquieta, né? Um pouquinho, menos que você. Ô Jorge, por fim, eu queria saber como é que você enxerga, né, a gente falou das dificuldades de ser uma pessoa da arte em Sergipe, né, que transmite cultura. Como é que você enxerga o futuro do teatro aqui? André, veja, eu sinto que essas leis, os editais, né, de auxílio, ajudam bastante a gente, né? Os pontões de cultura, a lei Paulo Gustavo, a lei Aldir Blanc, né? Eu acho que estão fortalecendo mais o trabalho. O meu medo, isso eu digo a todo mundo, o meu medo é que a gente transforme toda a produção cultural do Brasil numa produção chapa branca, onde todos os grupos esperam só o dinheiro das leis e não vão para a rua batalhar. Esse é o meu medo. Mas eu vejo o movimento teatral no Nordeste, em Sergipe particularmente, um pouco mais técnico, porque você hoje tem várias casas de espetáculos, você tem uma faculdade de teatro, uma faculdade de dança, uma faculdade de música, então você pode melhorar um pouco o nível técnico do trabalho, mas eu queria muito que os grupos desenvolvessem trabalhos de produção independente para que não fossem alijados extremamente dependentes das leis. A Lei Rouanet agora tem só Nordeste, Lei Rouanet é o Nordeste. Porque o que acontecia com a Lei Rouanet é o seguinte, para o pessoal entender rapidamente. Por exemplo, a Estrela. Eu era aprovado na Lei Rouanet, o governo não me dava o dinheiro, o governo me dava um título para que eu pudesse captar o dinheiro. Mas é lógico que Cláudia Raia, morando em São Paulo e sendo Cláudia Raia, a minha empresa, a Estrela ou não sei quem, qualquer empresa vai querer patrocinar a Cláudia Raia em vez de Jorge Lins. Não é? Então é lógico, então os pequenos grupos sofriam muito com isso. Agora estão adaptando a Lei Rouanet para o Nordeste. Agora, a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc, eu acho que estão facilitando os grupos. Por quê? Porque o dinheiro está dividido nas prefeituras. Então, Cumbi tem dinheiro da Paulo Gustavo e da Aldir Blanc. Moita Bonita, para fazer com os próprios moradores. Se não fizer, volta.
É maravilha. Então isso é legal. Então a Rouanet é que você acha que é o maior A problema Rouanet disso? é muito é muito elitista. Agora está mudando. Bom, veja, lançaram agora. Ainda não saiu a primeira leva de produtos dessa Lei Rouanet Nordeste. Vamos ver o que acontece. Mas a Aldir Blanc e Paulo Gustavo, eu acho que ela democratiza um pouco. Jorge, mais uma vez, muito obrigada. Bom te rever, sempre bom estar com te você. rever. Bom mesmo. Que Deus te fortaleça, que você consiga administrar esses 1000 grupos que vão ficar espalhados pelo nosso país. E eu quero te ver brilhar sempre. Você, nessa vida nova que vem de mãe, que Amém. você tenha muita felicidade, muito assim amor. Seja. Né? Que assim seja. E por aí fora. E represente cada vez mais Sergipe e a mulher brasileira. Amém. Obrigada, Jorge. Que assim seja. A atriz sergipana Lidiane Lima já atua em peças, filmes e séries e hoje é presidente de um dos mais tradicionais grupos de teatro de Sergipe, o Emboaça. É com ela que conversamos agora. Seja muito bem-vinda, Lidiane. Obrigada. E eu queria começar te perguntando. Você começou no Emboaça, né? E o Emboaça te levou a participar até de cinema, né? De todo tipo de linguagem que a gente pode se expressar nessa arte do visual, do audiovisual. Como foi essa sua trajetória? Então, na verdade eu comecei no Emboaça em 2005, né? Foi um projeto do Ponto de Cultura chamado Nosso Palco é a Rua. E assim que eu entrei no Nosso Palco é a Rua, a gente já participou da seleção do filme do Orquestra dos Meninos, que foi gravado aqui em Sergipe. Então eu não tive muito tempo, assim, para saber o que é que estava acontecendo, na verdade, na minha vida, né? Porque eu comecei no teatro e assim que eu comecei o Emboaça já me possibilitou participar de um filme nacional, né? Com atores globais e, enfim. E isso pra gente naquela época foi bem legal, assim. E diferente, né? Diferente de tudo. Eu só estudava, né? Então eu ainda estava estudando quando eu recebi a proposta para participar do curso lá no Emboaça. Então, pra gente foi bem diferente, assim. Mas já comecei em tudo já, né? Já começou. Já estreiei assim. Então, já fui pro teatro, já fiz cinema. E o Emboaça também me levou para o primeiro festival de teatro, que foi lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Então, foi a minha primeira viagem de avião também, que foi proporcionada pelo Emboaça, né? E como pelo foi teatro. esse festival? Como é esse festival, para quem está em casa e não entende? E como foi estar lá? Então, na verdade, são vários grupos de vários lugares do país, né? E apresentando seus trabalhos. Então, assim, cada trabalho que a gente via era encantador. E principalmente pra gente que estava começando, né? Então, eu fui uma das primeiras alunas a participar realmente do grupo Emboaça, né? Então, eu fui com eles para esse festival. Então, tudo era muito novo, tudo era muito bonito. Então, cada grupo que se apresentava era mágico, assim, pra gente. E isso me fez perceber que era isso que eu queria, né? Era esse mundo que eu queria, era ali que eu queria estar. E você já falou de tantas coisas, né? Desde o comecinho da sua trajetória, a gente fica muito feliz, né? De você já ter começado, né, nesse boom todo. Mas eu queria que você falasse, qual foi o momento mais marcante ou o espetáculo mais marcante dessa sua carreira? Então, o espetáculo mais marcante pra mim, eu tive algumas dificuldades, né? Eu acho que assim que eu voltei pro Emboaça, porque eu saí do Emboaça, porque eu fui montar meu próprio grupo, que é o Boca de Cena. Eu sou uma das fundadoras do grupo Boca de Cena. Então, eu tive que sair do Emboaça para montar o meu grupo. E aí, depois eu saí do Boca de Cena e voltei pro Emboaça. E quando eu voltei, eu precisei substituir uma atriz, que eu sou muito fã. É uma atriz maravilhosa e que, infelizmente, precisou sair do grupo e eu tive que fazer essa substituição. Então, aquele momento pra mim foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira, assim, porque eu não estava iniciando, né? Eu já tinha um tempo, já tinha uma trajetória. Mas substituir essa pessoa que eu admirava tanto, pra mim foi muito difícil, assim. Então, eu peguei o texto, eu passei, eu acho que 1 mês, 2 meses com o texto em casa e eu não conseguia pegar no texto. Porque eu ficava nesse nervosismo, nessa coisa de, meu Deus, eu vou substituir uma grande atriz, como é que vai ser isso? Então, pra mim, essa foi a minha maior dificuldade, assim. Mas o espetáculo que mais, eu acho que me consagrou até hoje, eu acho que foi Mar de Fitas e Nau de Ilusão, que é onde eu faço a Rainha da Lá, né? Que foi onde deu esse boom, assim, que a Rainha da Lá todo mundo ama, é uma rainha muito doida, mas que todo mundo ama, assim. Então... Que bacana. E você, né, já atuou nas mais diversos tipos de linguagens, como eu já disse, cinema, TV, enfim... teatro. Qual é a diferença e qual é que você mais se identificou? Não, Yandra, não existe.
Todas Eu Amo. Conta um pouquinho pra gente como é atuar assim, em diferentes linguagens. E, Andra, eu aprendi tudo, assim, muito na hora, né? Então, assim, eu não tive um início no teatro para depois ir pro cinema para saber a diferença. Então, eu fui aprendendo ali mesmo, fazendo. Então, No tato mesmo. No tato, porque como eu comecei no teatro e já fui fazer cinema, né? Então, assim, eu não sabia muito a diferença. Hoje em dia, lógico, né? Depois de tantos trabalhos com teatro e com TV também, então eu já consigo mais identificar essa diferença. Teatro é tudo muito grande, né? A gente fala muito com as mãos, e cinema não, cinema é menos. Então, se você fala muito com as mãos, você já sai de quadro. Então, assim, tem essas diferenças, né? Teatro a gente precisa projetar a voz para falar. Já no cinema a gente não precisa tanto. Então, são essas coisas que eu fui aprendendo com o tempo. E, assim, eu fui para o Rio de Janeiro para fazer um curso na CAL, né? Casa das Artes de Laranjeiras. E todo mundo achava que eu ia fazer cinema, TV. E não, eu fui para lá para fazer um curso de teatro. Porque eu amo fazer teatro. Para mim, teatro é a coisa mais linda, é uma linguagem muito bonita de se ver e de se fazer, sabe? E principalmente teatro de rua, onde a gente tem esse contato com o povo direto, assim. Então, e a gente precisa muito do improviso. Porque assim, a gente tá na rua e de repente aparece um cachorro, aparece um bêbado, e a gente tem que interagir com essas pessoas sem perder o fio da meada. Exatamente. Então o texto ele tá ali, né? Então a gente precisa contornar a situação, né, para voltar pro texto. Então isso para mim é muito bonito, sabe? E esse contato, essa licença que a gente precisa pedir para aquelas pessoas do lugar, né, onde a gente está chegando, porque aquele espaço não é um espaço nosso, é um espaço do povo. Então a gente precisa pedir licença e apresentar ali, dizer, olha, me dê licença, mas assista aqui que a gente quer trazer isso aqui para vocês. Então isso para mim é lindo e é uma linguagem que eu amo muito, teatro. Adoro fazer cinema, adoro todas as outras linguagens, mas teatro, principalmente teatro de rua, para mim é encantador. E é tudo assim, na hora, né? Eu fiquei imaginando acontecendo algo completamente impossível, vocês tendo que se adaptar ali, né? Pra realmente não perder o fio da meada. Isso é muito bacana. É ator, né, nato aquilo ali, porque no cinema, na TV é tudo mais controlado, né? Se acontece alguma coisa, você errou, volta, grava de novo. No teatro não, o teatro ele é vivo, né? Verdade. Ele é o momento. E a gente fala sempre que o teatro, você nunca vai fazer um espetáculo igual ao outro. Então, são sempre espetáculos diferentes. A gente vai fazer um espetáculo, é o mesmo texto, são as mesmas personagens, mas o espetáculo sempre vai ser um diferente do outro. Justamente por conta dessas interferências, né? É verdade. Sempre tem um friozinho na barriga, então. Sempre. E se isso não existir, então é porque a gente já não tem mais que atuar mesmo. Não, imagina. E eu queria, você começa a sua história no Emboaça, com o pé direito, né, escancarando todas as portas. Você sai do Emboaça, funda seu próprio grupo, depois retorna ao Emboaça. E hoje você é presidente do Emboaça. Como é que é carregar essa responsabilidade? Veja só, é uma responsabilidade muito grande. É um grupo que está na estrada há 48 anos. Nossa, Então, assim, é muito tempo resistindo, sabe? E o Grupo Emboaça é o grupo de teatro de rua mais antigo do país, em atividade. Nossa. Então, o Emboaça, ele nunca parou, sabe? Nem na pandemia. Assim, na pandemia a gente conseguiu fazer alguns encontros online, assim. Então a gente chamava pessoas de outros grupos, de outros estados, e a gente fazia esse encontro online. Então a gente nunca parou. Então são 48 anos. E a gente precisa respeitar essa história, sabe? O Emboaça precisa ser respeitado por essa história de resistência. Então, para mim, que cheguei ali como aluna e hoje está me vendo como presidente, professora. Então eu faço de tudo um pouco ali dentro, né? Então, assim, às vezes eu paro e eu olho para trás e eu digo, que bonito, que caminhada bonita, assim, né? E é realmente uma responsabilidade muito grande, né? É um grupo que é conhecido nacionalmente. Verdade. Então, é de uma responsabilidade gigantesca. Mas é isso, eu e o Lindolfo, a gente tá sempre juntos e a gente tá sempre... Eu aprendo muito com o Lindolfo, né? Diariamente. Então, a gente tá sempre junto, resolvendo todas as questões. Então, ele me ensina muito também. Ah, que lindeza. E aí, eu acho que exatamente essa troca das gerações, né? Ele que é um dos fundadores do grupo e eu que cheguei, assim, né? Há 20 anos, eu estou ali no Emboaça, que eu comecei no Emboaça há 20 anos. Então, eu cheguei ali e agora ele tá me ensinando como seguir nessa jornada, né? Enquanto presidente. E por fim...
eu queria que você deixasse um conselho, né, para quem sonha em viver da arte aqui em Sergipe. Veja só, a arte ela é difícil em qualquer lugar desse país, né? Mas eu acho que Sergipe, a gente tem as nossas dificuldades. Fernanda Montenegro, ela falou uma coisa que eu levei muito para minha vida, assim. Ela falou que se você está achando que quer começar, é melhor você nem continuar. Agora, se você sente que aquilo ali é o que move você, que inquieta você, sabe, que te deixa com aquele comichão, então siga. Siga, porque esse é o seu caminho. E eu acho que se você sente isso, então siga. Porque aí eu sei que você não vai parar na primeira dificuldade. E olha que dificuldades a gente enfrenta bastante. Então, assim, não pare na primeira dificuldade, porque elas vão existir sempre, obstáculos vão existir sempre. Mas a arte, ela precisa existir e resistir. Coisa linda. Obrigada, Lidiane. Obrigada a você. Né, ter você no palco representando o nosso estado pra gente, nós sergipanos, é um grande presente. Siga resistindo. Né? Muito bom ver uma grande liderança jovem. Né? Eu sempre fico muito feliz de ver lideranças jovens em qualquer área. Né? E a gente vê no teatro, né, presidindo um grupo de tanta relevância para o país, como você disse, né? O grupo mais antigo, grupo de teatro de rua. Isso é muito lindo, muito bacana. Que Deus fortaleça a sua caminhada, continue resistindo e persistindo, que eu não tenho dúvidas que o futuro é um lugar muito lindo, né? Que espera todos vocês. Conte com a gente. E agora eu vou fazer uma pergunta que a gente sempre tem que fazer. E aqui nesse programa a gente tem um quadro muito bacana aqui com o Luciano. E a galera sempre pergunta: Luciano, cadê você? Oleandra, onde eu vim parar, diretamente da sede do Grupo Raízes. E ao lado de Caio Fonseca, eu quero saber, né, como é que é os bastidores? Os bastidores são incríveis. A pergunta, o que não pode faltar no ensaio, eu acredito que seja a energia, a participação. Cada um aqui forma um coletivo, né? E é assim que a gente monta nossas peças e aí a gente sai para apresentar. Só desse ponto já dá pra se emocionar, né? Merece aplausos. E Jeane, que é novata aqui no Grupo Raízes, eu queria saber como é que tá sendo essa experiência. É a primeira vez que faz teatro? É a primeira vez e estou achando uma maravilha, principalmente pela energia dos jovens que estão aqui. E para mim, pela minha idade, eu estou absorvendo tudo, essa energia maravilhosa. Bom, se tem uma coisa que não pode ter aqui, é vergonha, né? Quem quer falar agora? Quem? 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 Fiquei tonto e ninguém falou comigo. E Andra, eu não sei se você sabe, mas para perder a vergonha e estar aqui na televisão, o Grupo Raízes foi fundamental na minha vida. Lá em 2019, estava Luciano de Bernadette ao lado de Jorge Lins, atuando nos palcos. E eu tô aqui hoje vendo essa galera maravilhosa com esse Pedro, multitalento, é teatro, é circo. E aí, Pedro, como é que tá essa experiência maravilhosa? Na minha vida foi transformador. Na minha também, tá sendo transformadora, tá sendo maravilhoso trabalhar aqui no Raízes. É um espaço com muito carinho, amor, que a gente consegue fazer coisas maravilhosas, apresentações maravilhosas, né? Tá sendo maravilhoso estar aqui. E por aqui eu me despeço, Andra, depois de muita arte, muito talento, já tô pensando até voltar pra casa. Ação! Grupo Raízes! A atriz iniciante Nicole Acha começou em 2023 no Grupo Raízes e já participou de peças que foram apresentadas aqui em Sergipe e em outros estados. Começou bem, né? Nicole, seja muito bem-vinda à Geração Y. E eu queria começar te perguntando como foi o seu despertar para o teatro, né? Para essa arte tão expressiva. Para mim, assim, foi uma surpresa, porque o conhecimento que eu tinha sobre o teatro em si, para mim não tinha por aqui. Então, quando alguns amigos meus na escola falaram: oi, vai ter uma oficina no Grupo Raízes, a gente vai fazer uma aula experimental, vamos fazer com a gente. Eu fiquei, nossa, tem aqui, eu tenho uma oportunidade aqui. Porque eu já estava pensando, eu preciso ir para outro estado para poder começar um sonho que eu tenho de pequena. Quando eu vi a oportunidade aqui, eu falei, não posso perder. Então, fui lá, fiz a aula experimental e foi que começou. E deixa eu te perguntar outra coisa. Qual foi a primeira peça que você fez e como foi estar no palco? Qual foi o sentimento? A primeira que eu fiz, eu lembro do Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Nossa, eu fiz a Emília. Nossa. Então, ter feito ela uma boneca toda alegre, toda animada, com aquela energia, ver as crianças sentindo a minha energia, foi algo mágico, podendo dizer. Eu senti olhares das crianças, tipo, ai meu Deus, a Emília. Eu ficava, ai, que coisa mais linda, que bom que eu tô conseguindo deixar essas crianças felizes. É algo caloroso, sabe, de sentir. Já começou fazendo a personagem principal. Foi. Ou seja, talento tem de sobra, né? A gente não pode negar. E que bom que você se encontrou, né, no teatro. E principalmente já começou aqui em Sergipe, né? Sem precisar ir pra fora. Sim. Né? Um talento nosso, a gente fica muito feliz. E Nicole, você também já, como a gente disse, começou muito bem sua carreira, também já vai fazendo teatro fora de Sergipe, indo com peças para fora de Sergipe. Sim. Como foi essa experiência, essa vivência? O que é que você pode retratar nesse momento para quem está em casa? Nossa, essa peça em si, ela foi mais voltada a vivências reais das pessoas. A gente voltou mais pro tema do bullying, sabe? Então, os jovens viam as cenas e falavam com a gente. Eles falavam situações que aconteceram com eles e sentiam conforto em poder falar isso pra gente. Porque falar sobre um assunto tão delicado é muito difícil. Então, você vê esse conforto deles falarem com a gente sobre, a gente passou pela mesma coisa que vocês falaram nessa cena. Então, foi algo reconfortante, algo que eu sinto que as pessoas poderiam contar comigo pra, eu vi aquela cena, então eu posso realmente fazer isso, eu posso pedir ajuda. Falaram isso, até perguntaram como é que eu posso pedir ajuda. Perguntaram pra gente, então sentiram esse conforto. Então, foi uma experiência que me conectou ainda mais com o público em si, que é algo inexplicável, sabe? É só sentindo mesmo o olhar, o toque das crianças abraçando a gente, de eu tô confortável em estar assistindo isso. Foi incrível. Então, o que mais significou para você ter feito essa peça, com certeza, foi essa conexão. Sim, sem dúvidas. Né? Sem dúvidas, conexão com o público, com as crianças, né? Imagino como deve ser emocionante fazer teatro infantil. Né? Criança é a melhor parte da vida. E eu amo crianças, então fazer maravilhoso. Ver elas todas, pulando, gritando, alegre, me faz querer fazer o personagem com mais vida possível, sabe? Ô, Nicole, agora uma pergunta. Como é que você se sente em representar a nova geração do teatro sergipano? E como é que você enxerga a sua vida como atriz? Em questão de representar, eu me sinto extremamente honrada, porque para mim, que não tinha essa visão de que teríamos essa oportunidade aqui, quando eu vi, eu falei, eu quero representar aqui, a gente pode começar de onde nós vivemos. Pelo fato de Sergipe ser um estado pequeno, você pensa que não tem essa oportunidade, e sim tem. Então, eu vou trabalhar nisso e mostrar que os atores sergipanos têm um trabalho incrível, começando daqui mesmo. E o que eu quero é expandir a cultura daqui no teatro, sabe? Como é que você se enxerga daqui a alguns anos? Daqui a alguns anos. Eu pretendo expandir o máximo que eu puder. Não só no teatro, em sim tentar no cinema, em novela. O que eu puder, para poder atuar, qualquer emoção que eu puder atuar, eu vou estar ali me entregando. Coisa linda. Nicole, vida longa, né, a sua arte. Que você tenha um futuro lindo, brilhante. Que a gente veja no teatro, nas telinhas, nas telonas. A gente vai sentir muito orgulho de saber, né, que você iniciou aqui no Grupo Raízes, que você tem essa sua trajetória marcada com a iniciação da sua vida no seu lugar, que é aqui em Sergipe, no nosso lugar. Então é isso, que Deus te abençoe. Muito obrigada por aceitar participar e contar um pouquinho dessa sua história. Muito obrigada. E que programa lindo, minha gente! Hoje vimos que o teatro é feito de memória, de resistência e de sonhos. Que a gente nunca deixe faltar plateia para esses artistas, porque sem teatro a vida perde um pouco de sua poesia. O Geração Y de hoje fica por aqui. Não se esqueça que este e todos os episódios anteriores do Geração Y estão no meu canal no YouTube. E não deixe de me seguir nas redes sociais para acompanhar tudo em primeira mão. Um forte abraço, fiquem com Deus e até domingo que vem aqui na TV Atalaia. Vem aí e andar.